Boa tarde. Nosso grupo é sobre alterações metabolismo de nitrogênio em plantas de noni sob duas condições hídricas. O nosso artigo foi publicado na Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer, no dia 1º de 12 de 2015. O grupo é composto por Iago Poyang, Jennifer Schmitz e Crislane de Oliveira. A planta é sobre noni. Seu nome científico é Morinda citrofelia Linn. É formada pela família Rubiaceae. As partes usadas da planta são casca e polpa da fruta, o sumo das folhas e as flores. Sua origem é de nativa do sudoeste da Ásia até a Austrália. A árvore desta planta, ela pode atingir até 10 metros de altura. Uma coisa interessante é que no mesmo galho contém a flor, o fruto, e ele já pronto para ser consumido. A sua colheita é quando ele estiver em forma de leitosa, que quer dizer maduro, né? O noni ele ganha uma coloração mais esbranquiçada e fica bem molinho para o consumo. No Brasil, a planta ela se adaptou bem com o clima da seca, né? Ela também pode ser usada, ela é rica em nutrientes, vitamina C e antioxidante. O objetivo da pesquisa foi avaliar a resposta de compostos nitrogenados em relação ao conteúdo relativo de água em planta de noni, submetida à deficiência hídrica em um intervalo de 10 dias. Bom, meu nome é Iago. Eu vou falar um pouco sobre os materiais e métodos que foram utilizados no trabalho, que nada mais é do que como foi feito e os processos que foram usados para fazer esse trabalho. A planta de noni, ela é nativa da Ásia e ela tem um grande potencial para a indústria farmacêutica, por exemplo. Lá ela é muito usada como remédio. Só que no Brasil existe pouco material vegetativo ainda. Então, esse trabalho tem como finalidade também estudar ela nas condições climáticas do nosso país para poder ser uma futura planta de interesse comercial também, né? O experimento ele foi realizado na Casa de Vegetação da Universidade Federal do Amazonas, a UFRA, no campus de Capitão Poço, com a cidade do mesmo nome, Capitão Poço. Ela é localizada na microrregião ali de Guama, no estado do Pará, né? E o clima, segundo a classificação de Köppen ali da região, é do tipo AM, que ele tem precipitações anuais em torno de 2.500 milímetros e contém uma curta estação seca entre setembro e novembro, e a precipitação mensal gira em torno de 60 milímetros. A temperatura média da região é em torno dos 26 graus Celsius e a umidade relativa gira em torno de 75 a 89% nos meses com menor e maior precipitação. Beleza. A amostragem que foi usada foram utilizadas, obviamente, mudas de noni, né? Que elas foram colocadas anteriormente por um mês em aclimatação na casa de vegetação. O experimento foi realizado no mês de maio de 2010, no qual teve uma simulação de deficiência hídrica no período de 10 dias. As plantas que foram irrigadas ali foram irrigadas de forma manual, mantendo sempre a capacidade do solo, capacidade de campo, que não sobrou e nem faltou água para essas plantas, né?
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com dois regimes hídricos, obviamente, um de condição normal e um com controle de irrigação, né, com deficiência hídrica. É, foram feitas 16 repetições, totalizou-se 32 unidades experimentais, onde cada planta, ou vaso ali, que as plantas estavam no vaso, era uma unidade experimental. E, por fim, foi aplicado análise de variância nos resultados e comparado as médias pelo teste de Tuckey, ao nível de 5% de variância. As amostragens que foram feitas com relação ao conteúdo de água nas plantas, foram analisados nas folhas, o conteúdo relativo de água, né? Essas folhas foram colhidas, ali foi retirado 30 discos foliares de plantas aleatórias, né? Quer dizer, de cada planta foram retirados 30 discos, né? E posteriormente eles foram pesados, que seria a sua massa 1, aquele úmido ainda, né? E depois esses discos eles foram secos e foi novamente pesados para determinar a sua massa seca. Então daí a gente tira a diferença da relação da planta úmida e da planta seca, para ver a quantidade de água presente nas folhas, né? E daí a gente parte para as análises de concentração de como o nitrogênio funciona na planta, em suas formas, né? Então, primeiro foi analisado a concentração de nitrato, né? Que foram também analisado a partir das folhas previamente liofolizadas. Liofolização é um processo de sublimação que você seca a planta ou qualquer coisa, sei lá, de qualquer produto, você primeiro congela e depois submete ele a alta pressão, que a água sublima, ela passa do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, né? E o método usado para a análise da concentração de nitrato foi o método descrito por Cataldo, em 1975. Foi feita também a análise da atividade de redundância de nitrato. A gente sabe que a redundância é uma das principais enzimas para a assimilação de nitrogênio na planta, e essa é afetada drasticamente pela deficiência hídrica, né? Ela foi analisada também a partir das folhas, foram retirados os discos das folhas também, das plantas, e o método empregado ali para a sua análise foi o método in vitro, preconizado por Hagemann e Huckesby. Foi analisada também a concentração do amônio livre nas plantas, foi usado já a massa seca das folhas, né? E esses foram levados a tubos de ensaios, e com água destilada e em banho-maria, e os resultados foram expressos em mol de NH4 por quilo de massa seca, e foi utilizado um método descrito por Waterburn em 1967. As concentrações de aminoácidos solúveis também, eles foram analisados a partir das folhas e das raízes das plantas, e a concentração de aminoácidos livres totais foi determinado segundo o método descrito por Peoples em 1989. A concentração das proteínas solúveis também foram analisadas e os resultados foram expressos em miligramas de proteína por grama de massa seca. E as concentrações de proteínas solúveis totais foram determinadas segundo o método de Bradford. E, por fim, as concentrações de prolina, que os teores de prolina foram realizados, uma extração foi realizada a quente, no banho-maria a 100 graus Celsius por 30 minutos, e as amostras foram homogeneizadas em água destilada, né? E me perdi. Me perdi. Me perdi bem na última. A fração contendo o cromóforo foi coletada e a absorvência de ABS foi determinada em 520 nanômetros
em um espectrômetro visível, né? E a concentração de prolina foi determinada por meio de uma curva de calibração de prolina e os resultados expressos em mols por litro de prolina de matéria seca e foram determinados de acordo com Bates, em 1973. Resultados de discussão. Conteúdo relativo da água. Com todos os estudos feitos, né, mostra que as plantas do Noni, sobre a suspensão hídrica de 10 dias, tiveram uma diminuição significativa de 89% para 59% no conteúdo relativo da água. Só que mesmo com essa queda da água, mesmo do ponto baixo de umidade no solo, há ainda uma quantidade pequena de água permanente ao entrar na planta. Contudo, né, ainda não é o suficiente para o crescimento para a planta se manter. Concentração do nitrato. Com a redução do nitrato, o resultado é de baixo fluxo da corrente de transpiratória da planta. Assim, vai ajudar o transporte de nutrientes, refletindo isso a baixa atividade da enzima, redutase nas raízes e folhas, tendo em vista que a enzima depende do fornecimento do nitrato da raiz para a folha. O nitrato ele é absorvido pelas raízes e pode então ser reduzido ou né, armazenado nos vacúolos ou translocá-los para a parte aérea. Sobre a atividade da redutase do nitrato, logo após 10 dias de eficiência hídrica, as plantas não tiveram um decréscimo de atividade da redutase do nitrato, RN, de 84,16% da raiz e 92,5% nas folhas. Com a diminuição do fluxo de água pela corrente transpiratória, diminui a entrada de nitrato na planta e o fluxo para as folhas. Um outro fato que também contribui muito para a redução do nitrato da atividade foi a baixa concentração de CO2. Quando essas plantas se encontrarem deficiência hídrica, uma das muitas reações fisiológicas adotadas pela planta é o fechamento estomático. Com esse fechamento, acaba impedindo ou dificultando as trocas gasosas. Com relação ao amônio livre, podemos observar no gráfico que houve um acréscimo na raiz de 74% e na folha de 50%, resultado causado pela redução da atividade de glutamina sintetase. Apesar de possuir amônio suficiente para a ativação da enzima, a falta de ATP, redução de glutamato, diminuição da taxa fotossintética e do metabolismo dos aminoácidos são essenciais para manter a vida dessa enzima. A assimilação do nitrogênio é afetada pelo déficit hídrico, tendo reduções drásticas na atividade da enzima redutase do nitrato, a partir de pequenos decréscimos no potencial hídrico nos macro e microporos do solo. As enzimas envolvidas na incorporação de amônio a compostos orgânicos têm papel importante na sobrevivência da planta durante esse período de estresse. Concentrações de aminoácidos solúveis totais. No gráfico, a gente pode observar que também teve um acréscimo na raiz de 340%, na folha de 287%. E houve esse acréscimo como forma de defesa contra a falta de água. A planta acabou mudando o seu metabolismo, como, por exemplo, degradação das proteínas em aminoácidos e alterações bioquímicas em nível celular. A deficiência hídrica causa distúrbios nos tecidos do floema, causando acúmulo de aminoácidos devido à falta de translocação para outros órgãos. Concentrações de proteínas solúveis totais. Observando o gráfico, a gente pode ver que teve um decréscimo na raiz de 71,49% e na folha de 49,69%. Houve esse decréscimo com estresse hídrico e há a atividade das enzimas proteolíticas, que são responsáveis pela degradação das proteínas de reserva,
diminuindo os teores nas folhas. Concentração de prolina. Observando o gráfico, a gente pode ver que teve acréscimo na folha de 124% e na raiz de 119%. E isso ocorreu devido ao ajustamento osmótico, com proteção pela baixa disponibilidade de água. Isso permite que a planta se mantenha por um tempo até que volte a ter condições para a vida. Há um acúmulo de açúcares, ácidos orgânicos, íons e aminoácidos para baixar o potencial osmótico e manter o potencial hídrico. O ajuste osmótico é um mecanismo fisiológico eficaz para que a planta permaneça túrgida quando sob condições de baixo potencial hídrico no solo. Auxilia na manutenção da abertura estomática e no funcionamento do aparelho fotossintético, permitindo assim que este opere mesmo em condições de baixo potencial hídrico. Esse mecanismo é correlacionado ao grau de resistência da cultura, uma vez que constitui uma estratégia adaptativa aos efeitos causados pelo estresse. Tal proteção é eficaz quando considerados pequenos períodos de tempo, ou seja, quando as condições não tardam a se normalizar. A prolina atua na proteção da membrana plasmática, como fonte de carbono e nitrogênio. Sob deficiência hídrica, a membrana celular sofre alterações em canais de transporte ativados por pressão, desestruturação da conformação ou da justaposição de proteínas embebidas nas membranas celulares, além de modificações da continuidade entre a parede celular e a membrana celular. Moléculas provenientes de ajuste osmótico, que apresentam um caráter hidrofílico solúvel, que no caso da prolina, são capazes de produzir uma superfície de solvatação, que é a interação de íons de um soluto com moléculas de solvente, capturando moléculas de água para a posterior utilização. Após o período de estresse, a prolina acumulada pode ser usada como fonte de energia com a redistribuição de nitrogênio e carbono para a recuperação de atividades fisiológicas na planta. Conclusão do artigo: os resultados obtidos permitiram concluir que as plantas de noni submetidas à deficiência hídrica apresentaram ajustamento osmótico à condição imposta de estresse, uma vez que as concentrações de aminoácidos aumentaram e as proteínas diminuíram. Por outro lado, as plantas de noni apresentaram maiores concentrações de amônio, o que viabilizou maior absorção de nitrogênio por essa via, mantendo assim as atividades metabólicas. E o ponto de vista sobre o artigo relacionado à bioquímica e ao curso, o artigo mostra-se relevante, pois ele nos mostra como agem os mecanismos de defesa da planta em uma condição de estresse hídrico, como ajuste osmótico, e mesmo que o noni ainda não é uma planta de interesse econômico, dentro da zootecnia, o artigo revela que tais mecanismos atuam de forma semelhante em plantas de interesse da nossa área. E é isso. Obrigada.